Quem acaba queimado, quem acaba avivado, somos nós mesmos. Então eu convido você a pensar na mensagem de hoje. Pastor Adalberto estará falando sobre esse combustível precioso, a oração. Nós sabemos que Martim Lutero foi um grande reformador. E uma vez perguntaram para ele o que ele teria que fazer no dia seguinte. E ele disse, eu tenho que trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Mas o que você faz assim que começa o seu dia, Martim Lutero? Eu oro, oro e oro. Glória a Deus. Porque sem oração, irmãos, nós não conseguimos chegar ao nosso alvo. É por isso que nessa série de avivamentos, nós tiramos assim um espaço para falar sobre esse combustível, porque queremos manter o avivamento, não só ter o avivamento, mas mantê-lo na nossa igreja, mantê-lo na nossa vida, mantê-lo na nossa família. Não queremos um avivamento de emoção, queremos um avivamento verdadeiro, nas bases bíblicas, no plano de Deus, dentro da nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós temos como base para isso o texto que está em Lucas, no capítulo 18, que vai de 1 até o 5, e eu vou ler para os irmãos e termino a minha fala e oro para que você esteja preparado. Se você ora muito, ore mais. Se você não tem orado muito, comece a orar muito, porque Deus tem grandes coisas para nós na medida em que nós orarmos. Quanto mais oração, mais bênção. E a palavra de Deus diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois ele disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu deveria ir até o 5, mas fui até o 8. E que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, ouvir o que Deus tem para nós nessa manhã e responder afirmativamente. Sim, Senhor, eu quero orar. Eu quero mais desse combustível para o nosso avivamento. E quarta-feira a gente vai estar aqui, a gente vai orar aqui, a gente vai orar em casa, a gente vai orar, a gente vai falar com Deus. Adão falava com Deus. Adão falava com Deus. E nós também podemos falar com Deus. Não necessariamente dobrar os joelhos, fechar os olhos, que às vezes a gente nem pode fazer isso. Mas a gente pode manter a atitude de oração. Oração é, acima de tudo, uma atitude. E que Deus possa avivar esse combustível em nosso meio, que nosso avivamento não só comece, mas que permaneça através da nossa vida de oração. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, graça te damos mais uma vez por estarmos juntos para louvar e glorificar o teu santo nome. Preside esta reunião, Pai. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio. Ó, que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e que o teu nome seja glorificado. Tira do nosso meio a tristeza, a angústia, o mal-estar, tudo aquilo que possa impedir a operação do teu Espírito e que cada um de nós possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que possamos esperar somente em ti, Pai. Usa os meus lábios, Pai, que tu cresças e que eu diminua, e que tudo seja feito para a honra, glória e adoração do teu nome. Graça te dou mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para mim é um privilégio grande da parte do nosso Deus, de estar aqui mais uma vez neste lugar para louvar, glorificar
e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele honra, glória e louvor para todo sempre. Eu sei que é uma grande responsabilidade, irmão, estar nesta tribuna, mas Deus o sabe, irmãos, a única coisa que eu peço a Deus, que Ele me use para a honra e para a glória do nome dEle, para que o nome dEle seja sempre glorificado, aleluia. Que Ele tome o primeiro e último lugar nesta reunião, na minha vida, e que eu só fale das grandezas desse Deus tremendo, desse Deus que fez os céus e a terra. A nossa igreja está buscando avivamento. E eu louvo a Deus, irmãos, por essa atitude desta igreja, da direção da igreja, de cada um daqueles que estão realmente dispostos a buscar a face de Deus, porque se eu e você fizermos desta maneira, o fogo de Deus vai acender sobre este lugar, e nós veremos sinais e prodígios, para que o nome dele sempre seja exaltado, para que ele dê palavra, seja glorificado neste lugar. Mas é claro, irmãos, que para que isso aconteça, não é o pastor, não é meia dúzia de pessoas, é a unidade da igreja, no mesmo espírito, proclamando este nome, neste lugar, para que o nome dele seja glorificado. Quantos glorificam o Senhor por isso? E eu creio, irmãos, que estarei falando a respeito de oração, desse combustível que tem que estar constantemente no altar, porque nós sabemos, irmãos, que a mão do nosso Deus está estendida quando eu e você o busquemos de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui nesta parábola que foi lida, uma viúva incomodava, pedia. E assim, irmão, Deus quer que eu e você também bata na porta de Deus. Que eu e você estejamos sempre na dependência dEle. Porque muitas vezes, irmão, nós queremos buscar no irmão, na irmã, no pastor, num amigo, e esquecemos, irmãos, que a nossa dependência tem que ser no Senhor. Eu tenho algumas experiências, irmãos, na minha vida, de chegar diante de pessoas importantes e pedir favor. E sabe o que aconteceu, irmão? Não consegui. Lembro muito bem quando o pastor Flávio precisava de ir para o Bethany. Fui falar com um homem muito conhecido, um homem de influência nas Assembleias de Deus, falecido Bernardo Johnson. E falamos com ele, e ele falou, mexeu e não aconteceu nada. Ele veio para nós e disse, infelizmente não aconteceu. Aí o Espírito Santo falou numa oração para nós, enquanto tu buscar o homem, eu não dou a solução. Busca-me de todo o coração. E assim o fizemos e confiamos e cremos. Uma semana depois, o Flávio foi lá e Deus escancarou as portas para a honra, a glória e a adoração do nome do Senhor. Porque Deus é fiel quando nós buscamos a Ele de todo coração. Louvado seja o nome do Senhor. Como devemos orar, irmãos? É um mandamento. Nós vemos aqui, irmãos, é claro que eu não vou ler muitas porções da palavra de Deus, mas vou procurar dar alguns exemplos de como devemos orar. Louvado seja o nome do Senhor. O maior exemplo, quem é, irmão? Jesus. Jesus, o que é que fez, irmãos? Orou. E no último minuto, irmão, da sua passada aqui nesse mundo, já ali, chegando o momento crucial da sua vida, ele deixou os discípulos e disse, fica aí que eu vou orar. E ele foi o quê? Buscar a face do Senhor. Devemos aprender com Jesus. Jesus, sendo Deus, ele dependia também de oração. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que ele era 100% Deus, mas 100% homem, para a honra e glória do nome do Senhor. Os irmãos creem que oração funciona, irmãos? Oração, irmão, funciona. Oração, irmão, tem poder. Aleluia! Porque o nosso Deus é um Deus de poder, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você não serve um Deus pequeno, você serve um Deus grande. Creia que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Quando eu e você determinamos buscar Ele de todo o coração e compromissado com Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Muitas vezes nós não recebemos, irmão, sabe por quê? Pedimos mal.